Ele tem uma larga experiência como administrador de hospitais em diversas cidades do Rio Grande do Sul e já está também fazendo história como administrador do Hospital Filantrópico de Cruz Alta, Hospital São Vicente de Paulo. Fernando Branco, administrador do hospital, é o nosso personagem deste programa. Fernando, o Hospital São Vicente, de alguma forma, dá para se dizer que é uma espécie de síntese dos problemas da saúde do Brasil, do Rio Grande do Sul, diante de tantas dificuldades que sistematicamente a gente acompanha e que ele tem? Realmente é um hospital que eu tenho, como você disse, essa experiência de tantos anos, tudo que tu possa ver está sintetizado aqui. Inclusive a complexidade do hospital em termos de atendimento. É um hospital bom, eu quero deixar, as pessoas acham que é um hospital bom, um hospital que tem 4 ou 5 alta complexidade, que a maioria dos hospitais querem e não conseguem. Mas é um hospital que passou por dificuldades, ainda está passando por dificuldades, mas nós estamos no caminho de sair dessas dificuldades. Ainda vai demorar um tempo, que essas coisas não são de uma hora para outra, mas eu tenho certeza que com o trabalho de todos a gente vai conseguir chegar ao que a gente quer. Agora, o teu trabalho, muito disso que tu fazes, é um pouco da consequência de todo um histórico de problemas. Qual é a origem de tudo isto, de uma forma macro? Olha, é o seguinte, os hospitais filantrópicos no Brasil, você vê notícias que é um passando um problema aqui, um passando um problema ali. Assim, a saúde passa, principalmente quem atende o SUS, que é um grande convênio, são as tabelas. As tabelas são bastante defasadas, isso traz, e cada vez mais as tabelas elas não se reajustam, e se reajusta o salário dos funcionários, se reajusta os medicamentos, a luz, a água e tudo na volta. E aí o hospital cada vez mais vai ficando deficitário, e cada vez que ele fica deficitário, ele começa... Um problema que não tinha hoje passa a ter amanhã. Então esse é o grande problema. Mas alguém tem que atender. Uhum. E nós estamos aí para atender a nossa comunidade e o nosso povo. Alguém questiona por que as tabelas não são atualizadas? Sim. Eu não sei, eu não sei por que as tabelas não são atualizadas, né? Uhum. É porque o custo da saúde é muito grande. Acho que um dos maiores custos que a União tem é com a própria saúde. Agora imagina se você dobrar, são 40 bilhões, 50 bilhões parece que se gasta na saúde. Se você dobrar essa tabela, para onde vai o orçamento? Porque a palavra final é do governo, do governo federal. Porque é ele que tem essas tabelas, é ele que reajusta. Essa é uma das consequências. Uhum. E também tem alguns hospitais que às vezes falta gestão. E a gente sempre ouve, olha, está faltando gestão, que não é o caso do São Vicente atualmente. A gente tem um grupo seleto de pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, e eu posso opinar porque eu conheço cada setor do hospital, o conhecimento que cada um tem, e aqui há um envolvimento muito grande de todas as pessoas para que o hospital melhore, para que o hospital dê mais respostas, para que o hospital atenda bem a comunidade. Claro. Essa pergunta, obviamente, não seria para ti. E aí, a gente, para aprofundar mais ainda, por que o governo não atualiza, tu disseste que não atualiza as tabelas, mas as razões disto, né? As razões dessa não atualização das tabelas que tem essa consequência. Bom, mas por outro lado, em não tendo essas tabelas atualizadas, que é um dos problemas que tu te referes, bom, quais são as outras fontes de renda de um hospital filantrópico? De onde sai mais dinheiro? Olha, geralmente os hospitais é assim, é a composição. Um hospital filantrópico, para andar bem, ou razoavelmente bem, ele tem que... Isso é financeiramente, não é atendimento. O SUS tem que representar no máximo 60% financeiramente. E 40% tu tem que ter de outros convênios, né, e particulares. Aqui nós temos uma certa dificuldade para isso, mas nós estamos trabalhando, nós precisamos melhorar nossa hotelaria,
nós precisamos melhorar nossos equipamentos, e é isso que nós estamos fazendo para poder pegar uma parcela um pouco maior. Se você conseguir fazer essa composição, chega no final do mês, você não vai ter déficit. E se você não tiver déficit econômico, dificilmente você também não vai ter déficit financeiro. E aí as coisas começam a se ajeitar. Eu já trabalhei em hospital mais ou menos assim, e a gente conseguia pagar as contas em dia, conseguia pagar os fornecedores, conseguia pagar os médicos, mas nessa composição aqui, em Cruz Alta, é um pouco diferente, pela conjuntura que existe na parte hospitalar. Porque, claro, uma das consequências da falta de recursos é, por exemplo, o não pagamento de fornecedores, e a questão talvez mais nevrálgica seja o salário de funcionários e o pagamento para os médicos. Como é que se administra, por exemplo, como é que se motiva para que as pessoas continuem exercendo com salário atrasado a sua atividade em favor da saúde? Como é que fecha essa conta? Que pergunta difícil você está me fazendo, né? É difícil isso, o seguinte, porque todos nós precisamos do nosso dinheiro, do que a gente ganha para tocar nossa vida particular em casa, né? Aí você não consegue pagar o salário, a vida das pessoas se torna difícil. Então a gente fica muito triste quando a gente não consegue pagar em dia, né? A gente fica muito triste. E uma das coisas que o hospital tem que perseguir atualmente, não só o nosso, como todos, é você pagar em dia os seus recursos humanos, tanto os profissionais funcionários, como os médicos. Aí você tem as pessoas contentes, trabalhando, porque não é só o dinheiro que motiva, mas é um dos fatores que motiva as pessoas. Se você sai de casa e não consegue pagar, a sua conta de luz não está paga, quando você volta pode estar cortada, ou você não tem nem recurso para pagar o supermercado, é difícil você conseguir se motivar no trabalho, né? Então a gente está trabalhando isso, eu acho que é um dos pontos que o hospital tem que trabalhar muito, né? Tem que melhorar ainda, mas estamos perseguindo isso. Claro. Num ano eleitoral, e este é um ano eleitoral, mais ou menos, ou historicamente, se sabe que, de alguma forma, os recursos são mais fáceis, eles vêm com uma certa agilidade até. Tu prevês que este ano, sob esse aspecto, pode também haver uma melhora de recursos para o hospital? Uma das coisas que a gente inovou é você vai aonde está o dinheiro, que é em Brasília. Nós já fomos 2 vezes a Brasília esse ano, no gabinete dos deputados, conversar com eles. Porque todos eles têm uma verba que eles podem fazer emendas parlamentares. Eles dão para quem procura. Então a gente teve a felicidade de existir, os prefeitos da região, todos, nos convidaram e vão conosco, cada um na sua base eleitoral, né? Então ele vai conosco, conversa. E às vezes todos os prefeitos, mesmo que não sejam da base eleitoral, vamos a todos os gabinetes, e todos nós estamos conseguindo emendas parlamentares, que vêm nos trazer alguma tranquilidade, não para pagar folha, porque a gente não pode com esses recursos pagar folha e pagar médicos, mas para poder investir em novos equipamentos, melhorar a área física. Você recebe um dinheiro de custeio, naquele mês, aquele dinheiro você gasta para comprar medicamentos. Então, a gente tem conseguido. Agora, tivemos aí o mês passado em Brasília e já tendo uma repercussão boa, a gente já está recebendo alguns recursos de alguns deputados, apesar que este ano é um pouco diferente, né, Veríssimo? É o seguinte, os deputados precisam desse dinheiro para a sua base eleitoral para poder se eleger. Claro, você precisa fazer uma média e dizer que eles são muito bons. A sua base eleitoral para poder se eleger. Então, eles, por exemplo, para a instituição, se eles poderiam dar mais, eles não dão porque eles precisam fazer a sua base eleitoral. Isso é nos dito, não é? Claro. É nos dito lá e a gente sabe disso. E aí não é um recurso necessariamente significativo. Às vezes é um pouquinho aqui, outro pouquinho para outra entidade, para outra cidade, e por aí vai, fraciona, né? Benefício. Mas tem deputados... Para eles ficarem bem com todos. Mas tem deputados que têm base eleitoral aqui, que estão nos alcançando recursos bem significativos.
E a gente não pode se queixar disso, tanto é que nós vamos receber um recurso, isso eu posso dizer aqui, de 3 milhões de reais, não vou dizer o deputado para não estar fazendo, nós vamos comprar um tomógrafo, um raio-x, um mamógrafo, um ultrassom, um arco em C novo, então são coisas que vêm agregar. Né? O deputado tem a sua base eleitoral e depois ele vai procurar os seus eleitores, naturalmente. Claro, e aliás, poderiam dar mais, inclusive. Né? Bom, e no ano eleitoral, a parte do governo também tem uma possibilidade de melhoria, já que o governo sempre atrasa os repasses para os hospitais? Ou isto independe? Eu acho que não haverá uma sensibilidade nesse sentido? Também um marketing eleitoral nesse sentido? Eu não sei, assim, a nível federal, né, a nível... Eu não sei te precisar o que vai melhorar, entendeu? Eu acredito que alguma coisa deva melhorar, né? Se melhorar um pouco, vai melhorar para nós. Tenho certeza. O pouco que vier vai melhorar para nós do que está hoje. Claro. Agora, tu acha certo, é legal esse negócio, uma entidade, um hospital, depender de deputados para poder sobreviver? Olha... Não tem alguma coisa errada? É o seguinte, a gente tem que ir atrás... se você ficar quieto, sentado aqui, esperando que vai cair do céu, não vai cair. Eu sei que é desgastante, tu tem que bater na porta, tem que conversar, mas é a regra do jogo atual. Essa é a regra do jogo. Ou você vai, ou você não consegue. Então a gente vai. Vai porque o hospital precisa, que o hospital necessita. E o deputado tem esse recurso que a própria União dá para ele, que ele pode distribuir em emendas parlamentares, e ele vai dar para aquele que estiver batendo na porta dele. E, felizmente, nós vamos lá e batemos na porta. Claro. Agora, se é certo, se é errado, essa é uma conjuntura que eu não sei te responder. Mas, ou seja, o hospital tem que se submeter a um sistema que está aí estabelecido. Esse é um modelo que está aí e não há um rompimento disso. Não. Tanto é que a gente vai a Brasília um pouco antes das emendas parlamentares, tu encontra diversos hospitais, diversas instituições, todos pedindo um pouco desse recurso que o deputado tem, que ele sabe que ele pode carregar. E nós vamos mais vezes, se Deus quiser, vamos pedir para melhorar o nosso São Vicente. Evidente. Claro, a sensação que a gente tem ao ouvir esse relato é de que dá aos deputados, aos políticos, aquele poder, né? Eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos para distribuir para as entidades. Que aí você tem que se submeter, evidentemente, a esse sistema, a esta realidade. Agora, isso é uma bola de neve. Tu acha que em algum momento pode se romper isto? Pode ter uma autossuficiência num hospital em algum processo aí de horizonte futuro? Olha, eu estou aí já um bocado de anos nessa vida aí. E sempre foi assim? Olha, teve alguns momentos um pouquinho melhor, mas não muito distante do que está aí. Teve alguns momentos que se tinha até calendário de pagamento, como eu já te falei, que a gente sabia, né? A tabela, mesmo sendo defasada, tinha alguma coisinha, né? Hoje a gente, eu não posso deixar de falar aqui, porque vão escutar, que o governo nos dá alguns incentivos em função da tabela não ter sido... isso nos ajuda. Não ter sido atualizada. Não ter sido atualizada. Então, se não tivesse isso, a coisa estava muito pior. Mas... Indiretamente é um reconhecimento do governo e dizer, olha, eu não estou atualizando, mas dá um complemento em paralelo. Nos dá um incentivo, que a gente chama de um incentivo, às vezes, para complementar a diária de UTI, né? Um incentivo tu tem um plantão presencial, ele te dá o plantão presencial. Então, são coisas que agregam, entendeu? Porque se não tivesse isso, a tabela pura aí seria muito difícil. Aí seria difícil, seria inviável. Claro. Agora, por outro lado, a tecnologia de equipamentos, da medicina como um todo, avança cada vez mais de uma forma assim avassaladora, no bom sentido assustadora, né? Mas de uma maneira positiva. Cresce muitas possibilidades tecnológicas, enfim.
Como acompanhar isso numa realidade deficitária? Um tomógrafo de 64 canais custa quase 2 milhões de reais. Como é que você, se o seu hospital é deficitário, como é que você vai conseguir comprar um equipamento desse? Você não consegue. Se você não tiver um recurso daquilo que nós conversamos agora há pouco, você não consegue comprar. Você não consegue acompanhar a tecnologia que existe hoje à tua disposição, porque a tecnologia de um hospital, de equipamentos de médicos, é caríssimo. Qualquer coisa é 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, entendeu? O hospital não consegue acompanhar. Eu preciso comprar um tomógrafo de 2 milhões hoje. Se o hospital tivesse que depender do seu recurso, ele não teria condições de comprar. Ou qualquer outro equipamento, 500 mil, pouco menos. Então, você tem que, aquilo que eu disse, você tem que conseguir recursos extras para poder acessar isso. E um tomógrafo de 64 canais vai nos permitir fazer exames muito mais complexos que hoje, quem sabe, a gente não... Talvez para mais pessoas. Para mais pessoas. Então, o distanciamento entre a tecnologia, todos os recursos disponíveis e o cidadão que precisa desses recursos, esse distanciamento tem uma tendência de não estreitar, não diminuir a médio e longo prazo. Não. Isso é a minha visão pessoal. Pode ser que eu esteja enganado. Mas como eu já vi esse filme muitas vezes, assim, enquanto não melhorar a conjuntura, não vai melhorar. Mas também não é porque não vai melhorar que a gente vai ficar quieto. A gente tem que ir atrás, tem que procurar melhorar, tem que procurar coisas alternativas, que às vezes é muito difícil, mas tem que ir atrás. Claro. E a pressão, o conjunto de entidades que reúne hospitais, por exemplo, associações, sindicatos, enfim, que aí tem vários segmentos dos próprios médicos, dos hospitais em si. E isto, de alguma maneira, não tem uma força suficiente para reverter algumas destas questões? Tem. Nós temos a federação, da parte dos filantrópicos que nós fazemos, a Federação dos Hospitais Filantrópicos, que é em Porto Alegre. A gente vai ao governo, a gente tem gente capacitada até para mostrar tabelas, para mostrar isso, para negociar, mas atualmente a gente tem encontrado alguma dificuldade. Então, se você quer melhorar alguma coisa, você tem que ser muito incisivo. E a nossa federação está sempre em cima, conversando, dialogando e cobrando. Dialogando e cobrando. Algumas coisas a gente tem conseguido, mas precisamos conseguir mais ainda. Tem uma discussão muito forte e intensa nesse sentido, a questão da privatização. Muita gente defende, por exemplo, que os hospitais, a saúde, quanto mais privatizada, melhor. Eu não sei qual é a tua visão, a tua opinião, como é que tu enxergas isto. É este mesmo caminho ou a participação do governo, por exemplo, no SUS, deveria ser ainda mais intensa? Como é que se transita, se entende esse contexto? Eu tenho a minha concepção seguinte. Falam que o SUS é isso, que o SUS é aquilo, que o SUS não sei o quê. Se você for pensar no SUS, é um dos melhores planos de saúde que existe. O que tem no SUS é falta de financiamento. Porque o que você... E aí é uma omissão do Estado. Aí é uma omissão, uma dificuldade de orçamento ou de alguma coisa. Agora, se for pensar na filosofia do SUS, é fantástico. Porque aquele que é rico, aquele que é pobre, tem direito. Se você precisar fazer uma cirurgia de alta complexidade, você pode até demorar, às vezes, por dificuldade. Mas tem. Né? Então, se nós vamos pensar um dos melhores planos de saúde que tem. Conceitualmente. Agora, com dificuldades de recursos. Né? Bom, eu só te digo o seguinte, eu acho que, essa é a minha visão, no Estado, na saúde o Estado tem que estar presente. E não privatizar tudo. Essa é a minha visão conceitual, vamos chamar assim. Claro. O Estado, porque é o seguinte, o nosso país não é tão rico assim. Milhões de pessoas por esse Brasil que precisam de atendimento.
E às vezes o camarada não tem dinheiro para pagar uma consulta, não tem dinheiro para pagar uma cirurgia. Né? E aí, ele vai morrer por causa disso? Aí o Estado tem que estar presente nisso. Essa é a minha visão. Né? Eu acho que pode ser para quem tem algum recurso maior, pode ser particular, pode ser um convênio, pode ser alguma coisa, mas a grande maioria eu acho que o Estado tem que estar presente. Essa é a minha visão. Claro. E com a omissão do Estado, a saúde passa a ser um bom negócio ou um grande negócio. Pois é. Tem planos de saúde bem fortes por aí, né, Verício? Tem planos de saúde bem fortes, cada vez ampliando mais o seu mercado. Quer dizer, devem estar ganhando dinheiro com isso, né? Ou seja, alguém ganha quando o Estado não é presente, não cumpre a sua função. Muito bem. Então, na tua visão, nós ainda, por um bom tempo, vamos remar, vamos sofrer nesse sentido. Eu acho que ainda temos algum tempo. Temos algum tempo. Porque tudo isso também, Veríssimo, é uma conjuntura, né? É conjuntura econômica, conjuntura política, e nosso Brasil está em transformação. De uma coisa a outra, vamos ver como é que acontece. Mas eu já vi diversos anos que muito poucas coisas mudaram. Né? Tem mudanças, a gente também não pode dizer que não tem, mas precisa melhorar mais para o povo. Uma das coisas que é a minha visão, a pessoa que tem SUS tem que ter acessibilidade e não ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano para fazer uma cirurgia. Na fila. Numa fila. Isso é terrível. Então, é essa outra coisa que está acontecendo. Nós precisamos que a grande massa do povo precise ter acessibilidade ao atendimento do SUS. E aí tem toda essa conjuntura de hospital, conjuntura de muitas premissas que não permitem que isso aconteça. Tá certo. Muito bem, muito obrigado. Fernando Branco, administrador do Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima!